Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma videoaula do curso técnico em radiologia, da matéria Exames Radiológicos 2. Nessa aula nós estaremos falando sobre, nas técnicas radiológicas, o exame do raio-x de tórax sem perfil, dando continuidade aí às incidências dos exames de tórax. Já falamos na aula anterior sobre os exames de tórax sem PA, com ortostático e em maca. Vamos estar falando agora do exame em perfil e depois teremos uma continuidade falando dos exames complementares e também das incidências especiais, ok? Vamos compartilhar a tela. Vamos compartilhar uma tela aqui do PowerPoint para a gente dar início ao estudo. Tórax sem perfil. Pois bem, o tórax sem perfil é a segunda incidência utilizada no exame de tórax de rotina. Como já havíamos falado, a rotina é tórax sem PA e perfil. No perfil, nós conseguimos demonstrar algumas patologias que não evidenciariam no tórax sem PA. As incidências normalmente mostram patologias situadas posteriormente ao coração, nos grandes vasos externos. Inclusive, é utilizado também para averiguar muitas patologias cardíacas, ok? Os fatores técnicos que nós vamos utilizar é o filme 35x43, e esse sim em sentido longitudinal, para tanto o paciente longilíneo, né, o hipoestênico, como para o hiperestênico, tá? A proteção vental de chumbo, e ele vai segurar em torno da cintura com o biombo móvel de chumbo servindo de escudo para as gônadas, ok? Então tá aí a posição do paciente. Vocês percebem aqui, está extrativa, o buco mural, onde eu estou passando o cursor. O paciente ele está lateralizado para o buco mural, ok? Os braços acima dos ombros, e a face lateral dele tem que estar bem perpendicular ao buco mural e sempre do lado esquerdo do paciente. O porquê do lado esquerdo? Devido à sombra do coração. Como nós já estudamos em matérias anteriores, os raios-x, pelo fator de ser ser um raio divergente, o objeto, quanto mais longe do porta-filme, quanto mais longe do filme, ele fica magnificado. Então, o coração está mais à esquerda do paciente. Então, se você fizer o raio-x com o paciente virado para a direita, o coração ele vai ficar mais magnificado. A sombra do coração vai ficar maior no filme, na imagem radiológica, tá? Então, o paciente na ortostática, com o lado esquerdo contra o chassi, a menos que o problema do paciente seja do lado direito, né? Óbvio, mas isso aí, o médico, ele é pedido, junto do pedido vem escrito, né? Fazer perfil direito. O peso deve estar bem distribuído sobre os dois pés, igual fazemos no PA, os braços elevados acima da cabeça com o queixo levantado. Isso para não aparecer, obviamente, né? A imagem do húmero, ok? E nem do queixo na radiografia do tórax. Posição da parte. Centralizar o paciente em relação ao raio central e o chassi anterior e posteriormente. Como fazemos isso? O raio central ele vai estar também aqui na altura da T7, da mesma forma como nós obtivemos lá no tórax sem PA. Porém, aqui tem uma forma até mais fácil de conseguirmos visualizar, porque o paciente, por ele estar lateralizado e não com o peito no buco mural, você consegue enxergar a incisura jugular, que é esse afundamento que nós temos aqui
acima do manúbrio, né? Então, o manúbrio ele fica como marco topográfico. Você conta uns 10 centímetros abaixo do manúbrio, né, da incisura jugular. Aí você vai contar, pode colocar 4 dedos, normalmente dá uma média de 4 dedos. Você coloca 4 dedos abaixo da incisura jugular. É onde, então, vai entrar o raio central. Ok? Então, ele fica mais fácil visualizar devido ao paciente estar lateralizado. Outra coisa, o paciente eles têm que estar bem perpendicular ao bulbo, tá? Então, se você colocar ele um pouco rodado ou para a direita ou para a esquerda, as sombras dos pulmões, porque nessa incidência nós vamos ver um pulmão sobreposto ao outro, ok? Normalmente o pulmão direito sobreposto ao esquerdo, devido a essa forma de a gente fazer para minimizar a sombra do coração, fazer pelo lado esquerdo. Então, se você deixar um pouco rodado o paciente, essa sobreposição dos pulmões vai ficar muito acentuada. Então, você tem que deixar o paciente bem lateralizado. Uma forma interessante de fazer isso, você estende os braços atrás nas costas do paciente e coloca o seu antebraço nos corpos das escápulas do paciente e a ponta do seu dedo no buque mural. Então, as escápulas do paciente encostando no seu antebraço, então é porque ela vai estar bem lateralizada com o buque mural, ok? Essa é uma técnica legal aí para ser utilizada para não ter rotação do paciente neste exame. A posição é de perfil verdadeiro, plano coronal é perpendicular ao plano sagital e é paralelo ao chassi, tá? O plano coronal do paciente, tá bom? Ele é perpendicular, ou seja, ele entra reto. O coronal é aquele que divide o ser humano entre frente e costas, como vocês lembram da aula anterior. E ele vai ficar, então, perpendicular, ou seja, ele vai ficar contrário, né? Fazendo um ângulo de 90 graus com o chassi, tá? Abaixar o raio central ligeiramente em relação à incidência EPA, se necessário. O raio central ele pode ser um pouquinho mais baixo devido justamente à magnificação. Mas nessa técnica que eu passei para vocês, vão achar corretamente. Os 4 dedos abaixo da incisura jugular. Raio central perpendicular direcionado para a região média do tórax a nível de T7. 8 a 10 centímetros abaixo da incisura jugular. A distância foco-filme, né, DFF, é 1,80 m, assim como no exame de tórax sem PA. Colima os 4 cantos dos campos pulmonares. O colimador vai te ajudar muito a ver isso. Quando você vê o raio central, aquela sombra do raio central, bem no plano médio coronal do paciente, ali vai estar pegando os 2 pulmões. Ou, aliás, vai estar pegando o centro dos pulmões, em lateral. Então, quando você vê a luz também do colimador, colocando a sombra do tórax do paciente lá no buque mural, você vai conseguir ali delimitar onde que está sendo feita a radiação. Então, se o paciente, você viu que a sombra dele ficou um pouco para frente ou um pouco para trás, vai cortar ou a parte anterior ou posterior do pulmão. A respiração, também feita no final da segunda expiração profunda e completa. E o paciente vai estar em apneia, como já explicamos em aula anterior. Não é quando ele está puxando o ar que você vai deflagrar. Se você fizer isso, o que vai acontecer? A imagem ela vai ficar tremida, né? Ela vai ter um movimento. Então, a gente, como o raio-x de tórax ele é até muito rápido, porque o tempo do MAS ele é muito curto, mas mesmo assim, esse movimento de inspiração do paciente, ele pode provocar artefatos de movimento, e é o que não é desejado num exame de qualidade de radiografia. Então, você espera o paciente inspirar na segunda expiração profunda e pede para parar de respirar. Aí, com o paciente, então, em apneia, você deflagra o raio-x. Vemos aí algumas imagens do como fica visualizado a radiografia em lateral, né, em perfil. Você pode ver que a sombra de ambos os pulmões está uma sobreposta à outra. Você aqui quase que pode identificar que tem 2 pulmões, ok? Aqui a sombra do coração
Tá vendo que essa sombra do coração, se ela tivesse sido feita do lado direito, ela ia aumentar e ia perder toda esta área aqui que nós estamos vendo do parênquima pulmonar, tá bom? O que se mostra numa radiografia de lateral? Você vai ver ali os ápices pulmonares, escápula, só que a escápula aqui ela vai ficar um pouco que, vamos dizer, mais retilínea, porque o paciente levantou os braços, ok? Você consegue visualizar a traqueia, os íleos pulmonares bem no centro, ok? Aqui é esse mais escuro aqui, tá vendo? São os íleos pulmonares. Vértebra torácica, você consegue visualizar as vértebras torácicas. Costelas posteriores, que é essa curvatura que nós vimos aqui. Essa imagem que eu coloquei aqui é de uma radiografia do sistema convencional, ok? Num sistema digital, nós conseguimos visualizar até melhor todas essas anatomias do tórax. Os ângulos costofrênicos, você pode ver que eles estão sobrepostos aqui, tanto o direito como o esquerdo, ok? Diafragma, você consegue visualizar o diafragma certinho aqui. Aqui é o músculo diafragma, abaixo do pulmão. O coração, o externo, todo esse externo, tanto o manúbrio como o corpo e o processo tifoide. Então, essas são as anatomias que você consegue visualizar. Além dos grandes vasos, né? Está aqui o arco aórtico, você consegue visualizar também uma radiografia em perfil, como eu já havia falado. Até utiliza também muito isso aqui para diagnosticar algumas patologias cardíacas. Incidência do tórax em perfil, é importante nós observarmos algumas coisas. Estruturas mostradas. Tem que incluir ambos os pulmões, desde o ápice dos pulmões até os ângulos costofrênicos. E do externo anterior até as costelas posteriores. E o tórax posteriormente. Ou seja, você não pode cortar nem aqui os ápices, nem um pouquinho aqui dos ângulos costofrênicos. O que acontece? Às vezes alguém fala assim, mas foi tão pouquinho, ele foi 1 milímetro, um dedo que cortou, afeta o diagnóstico? Sim, afeta. Se o paciente tiver com um pequeno derrame pleural, ali no seu costofrênico já vai ser diagnosticado porque ele está em ortostático. Se você cortar aquele pequeno derrame pleural que vai evoluir e se tornar algo mais grave, ele não vai ser diagnosticado e o paciente só vai conseguir diagnosticar depois no futuro com ele mais evoluído. Então, você contribuiu para uma piora do paciente. Posição. Queixo e braço elevado o suficiente, como eu falei, para não aparecer, né? Sem a rotação, costelas posteriores e o ângulo costofrênico no lado afastado do chassi, projetado ligeiramente 1 a 2 centímetros, posteriormente, devido aos raios divergentes. Ou seja, se tiver uma pequena sombra aqui desses, tanto do seio costofrênico direito com o esquerdo, não é porque ele está errado não, tá? Ele tem que ficar sobreposto, mas como nós sabemos da natureza divergente dos raios-x, como o pulmão direito ele vai estar mais afastado do buque mural, do porta-filme, então ele vai magnificar. Então ele pode ficar um pouquinho maior ao seio costofrênico direito do que o seio costofrênico esquerdo. Então pode dar essa variação muito pequena, mas é muito pequena, tá? Um aumento maior do que esse 1 centímetro aí, aqui falando didaticamente até 2, mas eu acho que máximo 1 centímetro, isso aí já passa a ser erro de posicionamento do paciente, ok? Colimar. As margens de colimação quase iguais nas partes superior e inferior. A região hilar deve estar próxima ao centro do chassi, como eu mostrei na figura anterior aqui. Aqui nesse escuro aqui, bem no meio dos pulmões, isso aqui é o centro do hilo pulmonar, tá? Essa região aqui é o hilo pulmonar. E você pode ver que ela está bem centralizada. Ou seja, o posicionamento desse paciente foi bem feito. Critérios de exposição. Contornos nítidos do diafragma, quando nós mostramos ali, traumas pulmonares indica que o paciente não se moveu. Então, se você viu aqui o trauma pulmonar, né, a árvore brônquia aqui, e o contorno correto aqui do diafragma, é porque não houve uma movimentação desse paciente, ok? Isso aí tem que ficar bem atento, porque mesmo quando o paciente está em apneia, nessa posição,
como ele não tem o apoio do book mural para que ele fique ali imóvel, ele vai estar de lado, ele costuma balançar um pouco, ou para frente ou para trás. Esse movimento de balanço do paciente, ele também vai alterar o exame e dar um artefato de movimento. Então, eu costumo utilizar a técnica de assim que o paciente, além de já estar naquela posição lateralizada, que eu coloquei o braço, que não teve rotação, eu deixo um pouquinho o ombro dele encostado no book mural para dar essa segurança. Mas só que eu explico ao paciente que aquilo ali é só para ajudá-lo a equilibrar. Por que que acontece? Costuma você pegar o paciente e mandar ele encostar o ombro e ele encosta a cintura também. E aí o que que vai fazer? O pulmão ele vai ficar rodado, né? Ele vai ficar angulado. Então não vai aparecer a imagem correta. Então ele tem que ficar em ortostático perfeito. Se ele virar um pouco a cintura, principalmente o homem, né, que tem o ombro mais largo do que a cintura, aí ele vai ficar rodado, lateralizado o pulmão. E aí um pulmão vai ficar mais baixo do que o outro na imagem. Então eu já explico, coloco só o ombro do paciente encostando um pouquinho ali no book para ajudá-lo nesse equilíbrio e explico para ele para não encostar a cintura, ok? E aí fica uma imagem muito legal. Os contornos nítidos do diafragma e as traumas pulmonares, né? São os critérios que o paciente não moveu. Deve ter uma escala de contraste suficiente longa e uma exposição ideal para visualizar o contorno das costelas, tá? Você tem que conseguir visualizar as costelas e os traumas pulmonares através da sombra cardíaca e das áreas superiores do pulmão. Então, aqui na sombra cardíaca, você tem que conseguir enxergar as costelas. Está vendo as costelas posteriores? Aqui, esses riscos são as costelas, ok? Você está vendo elas aqui de lado. Está vendo outra imagem aqui do gráfico? Da imagem de desenho? Então, você tem que conseguir visualizar através da sombra do coração, ok? A sombra dessas costelas. Isso aí indica que ela teve uma quantidade de penetração boa, o raio-x, ou seja, teve um KV suficientemente bom para que saia um exame de qualidade. Se ele ficar subexposto, essa nitidez não vai aparecer. Se ele ficar superexposto, ele vai ficar muito escuro também o pulmão e vai atrapalhar na visualização de alguma patologia, principalmente pequenos pneumotórax. Bom, então é isso aí, galera. Fica aí a aula de tórax em perfil. Encerramos aqui essa primeira etapa e nas próximas aulas nós vamos continuar falando aí sobre outras incidências de tórax ainda, incidências complementares, ok? Que fogem da rotina e algumas incidências especiais. Muito obrigado, um forte abraço para todos aí e até a próxima.